Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Ellen. Vamos começar nossa revisão de matemática com as turmas dos segundos anos A, B e D. Nós iniciamos a unidade com o conteúdo progressão aritmética, que nós chamamos de PA. A PA, na verdade, se trata de uma sequência. E quando nós falamos em sequência, nós podemos relacionar a várias coisas do nosso dia a dia, como a sequência de dias da semana, como a sequência de meses do ano, uma sequência de nome de alunos no diário, na escola, uma sequência de fileiras na sala de aula. Então, são vários exemplos que nós temos de sequência. A PA é uma sequência de números onde a diferença entre os dois termos consecutivos, ou seja, um que vem após o outro, é sempre a mesma, ou seja, se o termo estiver aumentando, o seguinte tem que aumentar a mesma medida, assim como diminuir, certo? Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Sendo assim, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma de uma constante com o valor do elemento anterior. Mas isso aí a gente vai ver melhor nos exemplos. Para calcular o valor de uma PA, nós usamos essa fórmula aqui. AN, que nós chamamos de termo geral. O A1 vai ser o primeiro termo, mais N menos 1, N é o número de termos que a sequência terá, menos 1 vezes a razão. Vamos ver um exemplo. Calcule o 10º termo da PA. Então, nós temos aqui essa sequência, essa progressão. 26, 31, 36, 41. Então, vamos identificar os elementos para utilizar a fórmula. Qual o primeiro termo? A1, nós podemos observar aqui. O número de termos é dito aqui na questão que nós queremos o 10º termo, então o N será 10. E como é que nós encontramos a razão? Nós pegamos o termo da frente, o segundo termo, subtraímos pelo anterior. 31 menos 26, 5. E como é que a gente confere se realmente essa razão é 5? 36 menos 31, 5. 41 menos 36, 5. Então, sempre tem que ser a mesma. Se a razão der diferente, não é uma progressão. E aí, substituindo na fórmula, nós temos aqui, primeiro termo 26, N menos 1, no caso, o número de termos 10, 10 menos 1 vezes 5. Resolvendo aqui o cálculo, nós encontramos 71. Então, o 10º termo dessa sequência aqui será o número 71. Algumas questões agora das listas de exercícios que vocês resolveram. Então, esse aí, qual o primeiro termo de uma PA em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 5? Então, nesse caso, nós temos o termo geral, nós temos o AN, que vai ser o 99, nós temos o N, que é 20, e a razão é 5. Temos que encontrar o primeiro termo. Substituindo aqui na fórmula, nós agora precisamos achar o A1. Então, observando aqui os cálculos, esses cálculos são simples, né? Cálculos de expressões numéricas. Fazendo as arrumações, o primeiro termo dessa sequência será o número 4, como está marcado aqui. Um probleminha agora em que nós utilizamos progressão. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Então, nós vamos observar uma sequência aí. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas para essa empresa em julho do ano passado? Então, julho é o mês 7. Vamos observar aqui. Então, nós formamos uma sequência aqui. Janeiro, 33 mil. Fevereiro, 34.500. Março, 36. Então, subtraindo aqui, a razão vai ser 1.500. O N será 7, porque o mês de julho é o mês 7. E o primeiro termo, 33 mil. Nós queremos saber quantas passagens foram vendidas no mês 7.
Então, mais uma vez, utilizando aqui a fórmula, lembrando, gente, das regrinhas, né, de expressões numéricas. Primeiro, nós resolvemos o quê? Os parênteses. Depois, multiplicação ou divisão, né, na ordem que aparecer. E, por último, adição ou subtração. Realizando aqui o cálculo, nós encontramos 42 mil, ou seja, em julho foram vendidas 42 mil passagens. Agora, dando continuidade aí a PA, nós temos soma dos termos de uma PA, de uma progressão. E aí nós vamos ver a fórmula para encontrar a soma dos termos. SN, né, esse aí vai vir de soma, A1 mais AN, primeiro termo mais termo geral, vezes N, número de termos, dividido por 2. Vamos utilizar essa formulazinha aqui. Vamos aos exemplos. Qual a soma dos 200 primeiros números ímpares? Então, veja, essa questãozinha aí não veio dizendo qual é o primeiro termo, nem quem é a sequência, mas, eu falei ímpar, desculpe, pares, mas nós sabemos o quê? Que os números pares, eles vão aumentando de 2 em 2. Então, a razão nós já temos, nossa razão vai ser o número 2. Número de termos será 200. O primeiro número par vai ser o 2, né? E aí, gente, substituindo, primeiro nós temos que achar o termo geral, para depois calcular a soma, porque nós não temos o AN para substituir aí. Então, achando o termo geral aqui, ficou até incompleto, aí faltou aqui. Eu percebi agora. 2 mais 398, 400. Então, o número 200, né? O 200, número impar, é 400. E aí, agora nós vamos achar a soma desses números usando a fórmula aqui da soma A1, que é 2, mais AN, vezes N, isso tudo dividido por 2. Calculando aqui, ficou 40.200. Então, se nós escrevermos os 200 números pares e fizermos a soma, vamos encontrar esse valor aqui, 40.200. Agora, PG, progressão geométrica. A PG também será uma sequência, assim como a PA. O que diferencia é que a progressão aritmética, os valores vão aumentando à medida que vai somando ou diminuindo. Já a PG, não. A PG vai ser o produto, o primeiro termo vezes o termo subsequente. Então, a PG é uma sequência numérica onde cada termo é igual ao produto de seu antecessor com uma constante, que nós chamamos de razão. Em outras palavras, a diferença entre dois termos quaisquer e consecutivos de uma PG é uma constante. Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho essa progressão aqui. 1, 3, 9, 27, 81. Vocês vão observar que se eu tenho que dividir para achar a razão. Na PA, nós subtraímos. Na PA eu ia fazer isso. 3 menos 1, 2. 9 menos 3, 6. Isso na PA. Na PG, você vai dividir. 3 dividido por 1, 3. 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 9, 3. Então, a razão também sempre tem que ser igual. Como nós tratamos de uma divisão, essa razão, nós não vamos utilizar a letra R, vamos utilizar a letra Q, que esse Q vai vir de quociente, que é o resultado da divisão. Então, a fórmula do termo geral da PG vai ser AN é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Vamos aos exemplos, às questões. Determine o 10º termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Então, vamos lá aos dados da questão. Termo geral, nós vamos saber, nós não sabemos. Primeiro termo, 2. A razão, já veio dizendo aqui na questão, a razão é 3. E o número pediu 10º termo, então o N será 10. Substituindo A1, 2, o Q, né, que é a razão, 3, N menos 1, 10 menos 1, 9. Então, vai ser um cálculozinho aqui
No caso, vai aparecer potência, então você vai ter que fazer manualmente nesse cálculo 3 elevado a 9, vai ter que multiplicar o 3 9 vezes, que vai dar 19.683, vezes 2, que é o valor do primeiro termo, 39.366. Então, o décimo termo dessa sequência, dessa PG, vai ser 39.366. Outro exemplo aqui. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira vez, como vocês podem observar aqui na tabela. Primeira pilha, uma tábua. Segunda pilha, 2 tábuas. Terceira pilha, 4 tábuas. Quarta pilha, 8 tábuas. Então, eu quero saber a quantidade de tábuas que serão empilhadas na 12ª pilha. Então, nós vamos observar aqui que é uma progressão geométrica. Aí você pode perguntar, professor, e como é que eu diferencio se é PA ou PG? Se você observar aqui, 1, 2, 4, 8. Você vai perceber que está dobrando. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se estiver usando a multiplicação, o produto, progressão geométrica. Se estiver adicionando e a razão sempre for igual, progressão aritmética. Então, substituindo aqui os valores, né? Primeiro termo vai ser 1, a razão vai ser o 2 e o N vai ser 12, porque eu quero saber a 12ª pilha de tábuas. Substituindo aqui os valores, no caso, N menos 1, 12 menos 1, 11. O 2 elevado a 11, 2.048 vezes 1, que é o primeiro termo, né? Ficarão 2.048 tábuas na 12ª pilha. Foram uma das questões aqui do exercício. Agora, a soma dos termos de uma PG. Assim como nós temos a soma dos termos da PA, temos também da PG. Vamos observar aqui a fórmula da soma. A1, que é o primeiro termo, vezes o Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Seguindo a mesma coisa, o S é soma, primeiro termo, razão, número de termos e razão. Pronto, primeiro exemplo. Qual a soma dos termos da PG? Então, observem aqui, vamos aos dados da questão. Primeiro termo, 3. Qual a razão? Divide o termo subsequente pelo anterior. 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 9, 3. Então, a razão é 3. O AN, o termo geral, no caso aqui eu não vou precisar calcular porque já veio, é 2.187. Ou seja, quando nós formos substituir aqui na fórmula, eu não coloquei assim a fração porque ia dar mais trabalho para colocar aqui no PowerPoint, mas a barrazinha aqui mostra que é uma divisão, né? Substituindo aqui os valores e executando aqui o cálculo. Resolvi primeiro a potência, fui repetindo tudo, 3 elevado à 7ª potência, 2.187, e resolvi aqui o denominador, 3 menos 1, 2. Agora, resolvi a subtração, depois o produto e, por último, a divisão. E o resultado ficou, da soma desses termos, 3.279, que foi a alternativa B. Mais uma questãozinha, né? Determine a soma dos 7 primeiros termos de uma PG em que o 7º termo é igual a 320 e a razão é igual a 2. Então, nesse caso aí, vocês vão observar que antes de eu utilizar a fórmula da soma, eu usei a fórmula do termo geral. Por quê? Ficou faltando alguma coisa aí nessa questão. No caso, o que ficou faltando foi o primeiro termo. Então, nós vamos achar o A1. Já foi dado o termo geral, o AN, que é 320. O A1 nós não sabemos. O 7º termo, então, no caso, o N vai ser 7. Substituindo aqui os valores, eu resolvi a potência primeiro, 2 elevado a 6, 64. Multipliquei 64 por A1, que é o primeiro termo. Troquei aqui, coloquei a variável no primeiro membro, números no segundo. Dividindo 320 por 64, nós encontramos 5. Ou seja, o primeiro termo dessa sequência vai ser o número 5.
Agora, nós podemos utilizar a fórmula da soma para encontrar o valor, né, o que foi pedido na questão. Então, substituindo tudo, usando aquela formulazinha do slide anterior, nós vamos achar o número 635, que é a soma dos termos dessa progressão geométrica aqui. Vamos mais uma questãozinha, um problema. Comprei um automóvel e vou pagá-lo em 7 prestações crescentes, de modo que a primeira prestação seja R$100. Nós já encontramos aí o primeiro termo, R$100. E cada uma das seguintes seja o dobro da anterior. Ou seja, gente, se é o dobro, nós já sabemos que a razão vai ser o número 2, né? O que vai ser o número 2. Qual o preço do automóvel? Então, são 7 prestações. Então, o N será 7. Nós já sabemos o... Espera aí um minutinho, viu? Nós já sabemos... Vamos observar os dados aqui. Queremos saber a soma, né? O valor total do automóvel. A1, primeiro termo, qual o valor da primeira prestação? 100. Qual a razão? 2, porque diz que a cada mês vai dobrando o valor. Qual o número de meses? 7 meses. Substituindo aqui na fórmula da soma, nós encontramos 12.700. Eu não estou detalhando muito a fórmula, porque eu já expliquei no início, né? Primeiro potência, depois os parênteses, multiplicação, por último a divisão, né? Que é a fração. Então, a alternativa correta é a letra A. O automóvel custou R$12.700. Um doente toma 2 pílulas de certo remédio no primeiro dia, 4 pílulas no segundo dia, 6 no terceiro dia e assim sucessivamente até terminar o conteúdo do vidro. Em quantos dias terá tomado todo o conteúdo, que é de 72 pílulas? Nesse caso, perguntou quantos dias, ou seja, nós precisamos saber o N, número de dias. O A1, primeiro termo, 2, porque no primeiro dia ele toma 2 pílulas. No segundo dia toma 4. No terceiro dia, 6. Então, está aumentando de 2 em 2, né? Gente, no caso aqui já está misturado. Já é, aqui, tá, se aumentou de 2 em 2, está somando 2, você já observa que não é PG, já é PA, progressão aritmética. Agora, no final, eu coloquei questões tanto de PA quanto de PG. Então, o AN nós temos que é, no caso, a soma, né? 72 pílulas, que é o total. Eu coloquei os valores aqui para ajudar, é uma dica interessante. A1, primeiro termo 2, razão 2, a soma dos termos 72. O N nós não temos e o AN também não. Então, usando a fórmula de PA, eu encontrei aqui o valor do termo geral, que foi 2N. Então, vocês vão observar aqui que eu não achei um valor assim definitivo. Então, essa questão aqui vai ser uma equação do segundo grau para resolver. Aí agora, então usando a fórmula, voltando aqui do termo geral, eu encontrei 2N, né? A1, primeiro termo, 2. N, eu não sei quem é N, eu repeti, menos 1, vezes a razão, que é 2. Multipliquei aqui, 2 vezes N. 2N, 2 vezes 1, 2. Reduzindo os termos semelhantes, eu simplifiquei aqui, mais 2 menos 2, 0. Sobrou quem? 2N. Então, já achei o termo geral, que é 2N. Vamos para a fórmula da soma. Usando aqui a fórmula da soma, A1 mais AN vezes N dividido por 2. A soma nós já temos aqui, dando uma olhadinha aqui, que é quanto? 72. O primeiro termo é 2. Pronto, eu substituí aqui. Se vocês observarem aqui, vai dar uma equação do segundo grau. Coloquei tudo para o primeiro membro, igualei a 0. Para simplificar essa equação, para eu não ter que fazer com esses valores altos, observe que 144, 2 e 2 são números divisíveis por 2. E também para o valor aqui ao quadrado não ficar negativo, eu multipliquei toda a equação por menos 1. Eu fiz bem resumido. Depois de tudo isso, de ter dividido por 2, de ter multiplicado por menos 1, eu encontrei essa equação do segundo grau aqui. N ao quadrado mais N menos 72. Achei o valor de delta, B ao quadrado menos 4AC, ficou 289.
Utilizando a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Já coloquei aqui a raiz, né, de 189, que é 17. Então, dividindo aqui, o valor negativo, eu acho n linha, n duas linhas. Como são número de dias, não pode ser negativo. Então, eu ignorei o valor negativo. O outro valor seria menos 1 com menos 17. Menos 18 dividido por 2, menos 9. Não importa para mim esse resultado. Então, nós encontramos aqui 8 dias. Ou seja, em quantos dias a pessoa vai tomar todo o conteúdo do remédio em 8 dias. Nenhum obstáculo, vamos finalizar aqui, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, nós estamos passando por essa pandemia, por esse momento, né, que nós nunca pensamos de vivenciar uma situação dessa. Mas para quem confia, para quem acredita, para quem corre atrás, para quem tem fé, isso vai ser passageiro e vocês vão conseguir alcançar os objetivos de vocês e vão vencer. Espero que tenham gostado e até a próxima.